Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 10º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de semanalmente acompanhar-vos na leitura e também na meditação dos textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, então neste 10º domingo do Tempo Comum nós continuamos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3º, versículo 20 em diante. Nós na semana passada tínhamos aquele Evangelho que nos falava sobre a guarda do sábado, no fundo a perspectiva de nós guardarmos o dia do Senhor, e pulámos alguns versículos, e no texto de hoje nós temos algo que é, digamos, o cerne do texto de hoje, que ainda é um pouquinho longo, temos algo que é simplesmente assustador. Assustador não por ser, digamos, uma aparição de um fantasma, não é um atentado terrorista, não é um crime maquiavélico assim, não. O texto de hoje fala-nos e algo pior até do que tudo isso. Fala-nos do mais grave de todos os pecados. Mais grave porquê? Porque ainda que a pessoa cometa um ato gravíssimo de atentado, etc., se ela se arrepender, tem o seu perdão. Ora, este que é o mais grave dos pecados é aquele pecado que não tem perdão. Não tem perdão não porque Deus não possa perdoar, e este aqui é o ponto da chave da situação, não é que Deus não possa perdoar, é que a pessoa fecha-se completamente para o perdão de Deus. Ou seja, Deus que pode perdoar qualquer pecado leve, qualquer pecado gravíssimo, inclusive, que a pessoa cometa, não é? Se Deus é todo poderoso, e só Ele, inclusivamente, é que pode perdoar qualquer pecado. Está bom? Nesta situação, que aparecem até vários aspectos deste tipo de pecado, nesta situação não há perdão. Porque a pessoa está naquela iminência de não ser perdoada por não querer o perdão de Deus. Ou seja, está naquela perspectiva de se perder eternamente, de ir para o inferno. E por culpa dela, não é por falta de bondade de Deus, não é por falta de misericórdia da parte de Deus, não é por falta de Deus estender o braço para querer salvar. É porque ela se fecha completamente para a bondade, se fecha completamente para o perdão, ou seja, ela não se arrepende do mal que fez. Isto é gravíssimo, porque, vejam, por exemplo, um bandido que mate, por exemplo, pega numa arma, numa espingarda, numa metralhadora e mata 100 pessoas, né? Pratica um morticínio horroroso, tá bom? Essa pessoa, se arrepender, ela é perdoada. Porquê? Porque se arrependeu e não queria ter feito aquilo. Enfim, foi um ato de loucura, foi um ato emocional, foi um ato passional, sabe-se lá o que possa ter sido. Mas se ela se arrepende, ela é perdoada. Ora, neste pecado, chamado pecado contra o Espírito Santo, Nosso Senhor irá dizer, a pessoa é réu de pecado para sempre. É réu de pecado eterno. É uma coisa gravíssima e por isso nós devemos, enfim, procurar analisar com profundidade o texto de hoje e, sobretudo, ver até que ponto, porque nós, à partida, parece-nos isto aqui é uma coisa quase impossível de acontecer. Deve ser a cada 1 milhão de anos que aparece um indivíduo assim que cometa um pecado desses. Não é quase tão impossível assim, não. Infelizmente, nós também não conhecemos o interior das pessoas, naturalmente. Ainda as pessoas piores que possam ser, os piores bandidos, os piores, enfim, assassinos, ou as pessoas mais maldosas, enfim, podem até arrepender-se na última da hora, só Deus conhece. Entretanto, a Igreja estipulou, e São Tomás, vamos ver, estipulou que realmente há certos traços em atitudes que a pessoa toma que revelam esse pecado contra o Espírito Santo. Então, bom, primeira coisa, temos de ver o seguinte, é que o texto de hoje divide-se em 3 partes. Primeiro, Nosso Senhor chegou a casa, diz o início, naquele tempo Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente que eles nem podiam comer. E os parentes de Jesus, ao saberem disso, puseram-se a caminho para o deter e diziam que ele estava fora de si. Então esta é a primeira situação. Estes parentes, evidentemente, não estava lá Nossa Senhora, não sabemos quem seriam estes tais parentes, mas eram pessoas que não concebiam Jesus, Nosso Senhor, a fazer milagres, né? E a querer fazer o bem, inclusivamente até deixando de comer, né? Para poder ajudar o próximo. Em segundo lugar, nós temos então os escribas, que imediatamente diz assim que os escribas tinham descido de Jerusalém, ou seja, andaram bastante, porque Nosso Senhor está no norte, está na Galileia. Eles foram de Jerusalém até lá
e diziam que Nosso Senhor estava possesso de Belzebu. Não é? E era pelo chefe dos demónios que ele expulsava os demónios. Então é a partir desta frase, não é, que Nosso Senhor irá dar uma argumentação para lhes mostrar como é uma contradição aquilo que eles afirmam. E Nosso Senhor depois irá dizer: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Agora, porquê então que há situações em que não há perdão? São as situações em que se peca contra o Espírito Santo. Estas situações aparecem sobretudo 3 situações, 2 muito claramente e uma que vai depois ser a consequência do que está aqui hoje no texto, que nos revelam então essa maldade, essa malícia profunda no coração do ser humano. Está a expulsar demónios. Qual é o problema? Nenhum. Porque eles próprios também faziam a mesma coisa. Nosso Senhor irá dizer: os vossos filhos expulsam em nome de quem? Ou seja, eles próprios, quando viam uma pessoa com um espírito impuro, como se chamava assim, eles também faziam rezas, etc., para expulsar demónios. Mas aqui, o problema não é tanto, é que eles começam a caluniar Nosso Senhor e a dizer que os demónios que Nosso Senhor expulsa, na realidade, são expulsos através do príncipe dos demónios. Ou seja, não é através do poder de Deus. Porque para eles, Deus não pode estar nas ações de Nosso Senhor. Então aqui está o ponto. Não é que eles neguem o milagre. Eles não negam o milagre. Porque o milagre acontece. Ou seja, os escribas não vão ao ponto de dizer que ele não faz o milagre, porque é uma coisa por demais evidente. Mas o que eles vão dizer, que é uma coisa muito mais ardilosa, é que é seguro que é o chefe dos demónios que está a atuar e a fazer expulsar os outros demónios. E aqui está a gravidade. Porquê? Porque Nosso Senhor já fez inúmeros milagres e em todos os milagres, inclusive milagres que nem mais ninguém conseguia fazer, e em todos esses milagres ficou patente o dedo de Deus, sobretudo através dos seus ensinamentos, através da Boa Nova. Tudo em Nosso Senhor era divino, tudo em Nosso Senhor era espiritual, tudo em Nosso Senhor era santo. Mas eles, não querendo aceitar, não se querendo conformar ao que Nosso Senhor está a ensinar, eles então vão criar uma racionalização, uma justificação para não querer mudar de vida. E esta é a grande gravidade. Vejam, por exemplo, que entre os pecados que a pessoa possa cometer, existem pecados que são, por exemplo, pecados de fraqueza. Uma pessoa que se embriaga constantemente, quando ela cheira um pouco de vinho, de álcool, por fraqueza ela vai atrás e acaba por embriagar-se, e é um pecado de fraqueza. Ela não tem força para enfrentar, digamos, para fugir dessa situação. Existe também o pecado de ignorância. Claro, existem, tanto nos pecados de fraqueza como de ignorância, existem graus, até porque há ignorância que é uma ignorância culposa. Ou seja, a pessoa não podia ignorar uma coisa dessas. Como um médico não pode ignorar que um medicamento vai fazer mal ao paciente. Ele tem de saber que aquele paciente tem tal problema e não pode tomar tal medicação. O médico precisa analisar, conhecer o paciente, fazer exames para se dar conta disso. Se ele não se der conta disso, é uma ignorância culposa. Mas há outras situações, há muita gente católica, por exemplo, que não sabe que tal situação é pecado, que tal palavra é pecado, que não ir à missa, por exemplo, ao domingo é pecado. Não sabe porquê? Porque não lhe ensinam. Existem graus nessas situações, da ignorância, da fraqueza. Bom, neste caso concreto, o pecado contra o Espírito Santo distingue-se, porque tem uma raiz muito profunda de orgulho. E este orgulho coloca a própria pessoa e a situação na qual a pessoa vive acima da possibilidade de Deus a ajudar e a converter. Então, para entendermos melhor, quais são os pecados contra o Espírito Santo? São Tomás de Aquino vai enumerar 6 pecados contra o Espírito Santo. E são a enumeração clássica destes pecados. Nós certamente conhecemos casos, à medida que vou enumerar, vamos conhecer casos de pessoas, de situações, ou ouvimos falar, ou histórias, enfim, acontecimentos históricos conhecidos, há muitos, nos quais se encaixam perfeitamente estes factos aqui. Então, o primeiro deles, pelo menos na lista que tenho aqui, é a presunção da própria salvação. A presunção da própria salvação é a pessoa ter a presunção, não é? De poder salvar sem merecimento algum. Ou seja,
sem prática religiosa, sem prática de piedosa, ou seja, sem oração, ela acha, não, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, é tão bondoso que Ele não condena ninguém. Ele certamente vai me aceitar como eu sou. Não é? Não faço nada de errado, logo eu mereço salvar-me. Então, essa prática essa presunção da própria salvação é gravíssimo. Sobretudo, é muitíssimo mais grave para quem é católico. Porque um católico deveria saber, não é? Assim, aí, lá está, que cada situação é uma situação diferente. É muito diferente um indivíduo que conhece teologia, ou que estudou, ou que lê, de uma pessoa analfabeta que vive no interior, que nunca teve quase ninguém que lhe tivesse ensinado a religião. Não é? É muito diferente. Mas, de qualquer forma, a pessoa deve saber os conceitos mínimos da religião para saber o que é necessário para a sua salvação, não é? Para ir para o céu. A prática religiosa, ou seja, a confissão, a ida à missa, a oração, as esmolas, etc. Então, presunção, a pessoa querer se salvar sem merecer absolutamente essa salvação. Depois existe, digamos aqui, o contrário, que é o desespero, ou seja, quando a pessoa se desespera da salvação. Ou seja, a pessoa acha que é tão má, tão pecadora, que ela acha que o pecado que ela fez não tem perdão. Que Deus, nem Deus poderá perdoar isso. Isso, infelizmente, eu já conheci casos onde houve situações assim. Claro, explicando para a pessoa às vezes, e já acho que a maior parte das vezes, que não me recordo agora bem, a pessoa cai em si e dá-se conta de que, de facto, é um absurdo aquilo que ela está a dizer. Porque basta ela estar arrependida e basta ela ter, de facto, uma contrição, uma compunção no interior do seu coração, um desejo de reparar o mal que fez, para Deus perdoar. Ora, pode acontecer que a pessoa se desespere e se julgar tão grande na sua maldade que nem Deus pode perdoar. O que é um absurdo. Mas, infelizmente, há quem possa cair nessa situação. Depois existe uma terceira situação também, que é a impenitência no pecado. Ou seja, quando a pessoa, normalmente chama-se impenitência final, quando a pessoa vê a morte já assim à espreita e sabe que vive em pecado, ou pelo menos foi-lhe dito que está em pecado, ela não tem mais situação, não há mais meios, não há mais tempo para ela gozar da vida. Então, arrependa-se, peça perdão a Deus, recuse tal coisa, tal situação pecaminosa na qual vive. E ela não quer fazer essa penitência. Eu não vou pedir perdão. Não é? Eu sei que fiz o mal, eu reconheço, ou então não quero reconhecer, mas eu não quero pedir perdão a Deus. Então a pessoa fica impenitente, não faz penitência do mal que praticou. E depois há uma outra, que é a quarta situação, que aparece no Evangelho de hoje, que é negar a verdade conhecida enquanto tal. Este negar a verdade é de uma gravidade também estrondosa, porque eu vejo que a realidade é esta, quer dizer, os meus olhos evidenciam isso, os meus ouvidos evidenciam isso, e entretanto eu nego a verdade para não ter, digamos, de mudar o meu conceito, para não ter de mudar a minha vida. Então, isto é de uma gravidade incrível. O mundo de hoje está cheio disso. Ou seja, eu quero viver de tal modo no pecado que eu nego as evidências. Não é? Hoje em dia, com essas ideologias que querem fazer com que a natureza do ser humano não seja mais como ela é. Então querem transformar a própria natureza, é querer mudar a verdade conhecida enquanto tal. Nós somos assim. E querem dizer, não, nós somos assado. Nós não somos como... Nós podemos mudar a realidade como quisermos. Não é? Isto é uma coisa gravíssima. Não é? Depois existe uma outra que aparece também no Evangelho de hoje, que é a inveja da graça fraterna. Ou seja, a pessoa... Uma coisa é ter inveja de um bem do próximo, ter inveja da beleza do próximo, ter inveja da profissão do próximo, do dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é a inveja da graça fraterna, porque é uma inveja que toca num âmbito espiritual. Esta inveja tem esta gravidade, é que, no fundo, a pessoa se revolta contra a ordem que Deus colocou nas coisas, porque a graça é dada por Deus para o bem da pessoa e para o bem, inclusive, de outros. E a pessoa invejar a graça é um mal que, no fundo, é uma revolta contra a própria ordem instituída por Deus. O que acontece hoje no Evangelho é isso.
são estes homens a dizer que Jesus expulsa demónios em nome de Belzebu. Ou seja, eles negam a graça que está em Nosso Senhor. Então, a inveja da graça fraterna de uma forma patentíssima. E, por fim, nós temos uma sexta situação, que é a obstinação do pecado, que é a pessoa reconhecer que está errada, né? e querer continuar a praticar os pecados, apesar de saber que está errada. Não é? E, inclusivamente, pode até dizer, não, Deus não tem direito de exigir isso de mim. Ou seja, Deus não tem direito de exigir que eu mude. Nós vemos, então, como dizia, são as seis situações de pecado. Gravíssimas. Porquê? Porque, de facto, a pessoa impede Deus de a perdoar. Porque a pessoa não quer perdão porque não reconhece o seu próprio pecado. Ou, ainda que o reconheça, no caso do desespero, por exemplo, ainda que reconheça, a pessoa acha que Deus não tem tanto poder assim para a perdoar. E então nós vemos que esta situação, caríssimos irmãos, esta situação do pecado contra o Espírito Santo, é uma situação que hoje, infelizmente, toca. Sempre houve pessoas que pecaram contra o Espírito Santo, e infelizmente, sempre houve. Uma vez mais, eu estou aqui a referir, nós não sabemos o que é que acontece depois da morte. Não sabemos o que é que acontece até em artículo mortis, né? Nós não sabemos se a pessoa se arrepende à última hora, tá bom? Mas infelizmente há muitas situações destas. E neste caso concreto de Nosso Senhor aqui, nós vemos como estas pessoas negam a realidade que Nosso Senhor vem trazer. Negam o bem, ou seja, negam a verdade que é conhecida. Nós temos de abrir os olhos, caríssimos irmãos, porque no mundo de hoje, no mundo que estamos aqui a viver, há muita gente que está a cair nesse pecado. Há muita gente que está a cair nesta negação da verdade e a querer transformar a mentira numa verdade, né? Uma verdade camuflada e com rótulo assim, de verdade, mas que na realidade é uma mentira, uma chalaça, enfim. E nós devemos perceber também à partida que existem remédios para combater este defeito. Quais são os remédios para nós não cairmos neste pecado contra o Espírito Santo? O primeiro remédio, digamos, a base de todas as virtudes e a base da virtude que nos fará remover este defeito, que nos, enfim, oxalá não caíamos nele. O primeiro, digamos, a base de tudo isto é a virtude da humildade. Ou seja, a humildade é o reconhecimento daquilo que somos nós. O que é que eu sou? O que é que eu estou-me a tornar? O que é que eu faço? O que é que eu digo? O que é que eu penso? Para onde é que eu estou a caminhar? Então, esta humildade, este reconhecimento, é a base para a pessoa ser perdoada. Porque a partir do momento em que a pessoa reflete e dá-se conta, evidentemente que tem de se dar conta e depois tem de se pedir a ajuda de Deus, ou pelo menos reconhecer que Deus pode vir a perdoá-la. Então, a partir deste momento, a pessoa tem as portas da salvação abertas. Se a pessoa fecha-se nestes pecados, se a pessoa, enfim, nega a intervenção de Deus na sua vida, essa é a maior das desgraças. Vamos então pedir a Nossa Senhora que nos dê esta alegria a Deus e, sobretudo, esta alegria a nós, pela nossa salvação, nunca cairmos nesta desgraça, neste pecado contra o Espírito Santo. Mas, pelo contrário, que tenhamos sempre a alma escancarada para o perdão de Deus, por mais pecadores que sejamos. A alma escancarada para o perdão de Deus é a noção de que Deus perdoa-nos tudo, desde que estejamos arrependidos e estejamos reconhecidos da nossa fraqueza, da nossa maldade, da nossa pequenez. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.